Você conhece o tempo? E o primeiro texto que a gente vai ler está lá em Romanos 13, do verso 11 ao verso 12. Romanos 13, do verso 11 ao 12, diz assim: E digo isso a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Ou seja, será que nós conhecemos o tempo do fim? Ou será que estamos dormindo achando que Jesus ainda vai demorar para chegar? Aqui nesse verso diz que nós precisamos revestir-nos das armas da luz. Qual que são essas armas da luz? Vou citar 3 armas aqui: o conhecimento da palavra de Deus, a obediência e a oração. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Será que nós estamos sendo a luz do mundo? Nicodemos e Jesus. Jesus falou para Nicodemos: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, para a gente chegar ao céu, nós precisamos nascer de novo. O homem do pecado precisa morrer para Cristo reviver em nós. Sozinhos nós não conseguiremos fazer isso. Por isso Jesus veio à terra para nos ensinar o caminho. Nós precisamos deixar o nosso eu morrer e Cristo viver em nós. Só assim nós seremos transformados. Nós seremos uma nova criatura em Cristo Jesus. Nós precisamos ser como essa borboleta. A lagarta representa o pecador sem Jesus. O casulo é o conhecimento da verdade. A Bíblia fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando a gente conhece a verdade, a gente se arrepende dos nossos pecados. A gente confessa os pecados a Jesus, porque Ele é fiel para perdoar os nossos pecados. E nós cremos que Jesus é o nosso Salvador, que através do sangue de Cristo nós somos limpos do pecado. O romper do casulo significa o sair das águas, o novo nascimento, um novo ser em Cristo Jesus. Você olha para a borboleta e você não vê nela os vestígios da lagarta. É um novo ser que não se parece nada com o anterior. Hoje a gente vê muitas pessoas descendo as águas, mas quando a gente olha para ela, a gente enxerga a lagarta. Ou seja, não teve uma transformação por completo. E a gente precisa ter essa transformação para a gente poder atingir o nosso alvo, que é o céu, ao lado do nosso Criador e Redentor Jesus. Nós precisamos conhecer a Bíblia. Ela é o manual da nossa sobrevivência. Para nós nos tornarmos um morador do céu, é como uma faculdade. Por exemplo, se uma pessoa quer ser um médico, ele precisa estudar, se dedicar, ter tempo, se preparar e praticar aquilo que aprendeu. E para sermos um morador do céu não é diferente. A gente precisa estudar a palavra de Deus. Nós precisamos dedicar tempo para Jesus. Nós precisamos nos preparar e praticar aquilo que aprendemos. O próximo passo é o estágio. Nós precisamos mostrar como é ser um morador do céu aqui na terra. Se a gente conseguir ser um morador do céu aqui na terra, nós estaremos preparados para irmos para o céu. A Bíblia ensina em 2 Timóteo, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça,
a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda a obra. Ou seja, toda a Bíblia é inspirada por Deus, de Gênesis a Apocalipse. Ela nos ensina o caminho que nós devemos seguir, ela nos repreende, ela mostra que estamos indo na direção errada e nos coloca na direção certa. E através do estudo da Bíblia, nós vamos alcançando passo a passo a santificação. Porque essa santificação completa, nós só teremos na volta de Jesus, quando Ele irá transformar o nosso corpo e tirar de nós toda a marca do pecado. A Bíblia também diz que nós fomos resgatados da vã maneira de viver. Ou seja, nós não precisamos viver no pecado. Jesus nos resgatou dessa condição. Em Cristo Jesus nós somos nova criatura. E a Bíblia também nos mostra que existe um segredo da salvação. Qual será esse segredo? Em João 15:7 diz assim: se permanecerdes em mim, Jesus falando, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Ou seja, o segredo da salvação é nós permanecermos em Cristo. Jesus fala: eu sou a videira e vós sois os ramos. Se a gente permanecer em Cristo, iremos produzir muitos frutos. O que acontece com um galho que é quebrado de uma árvore? Ele seca e morre. Então, nós só teremos vida se nós estivermos ligados em Jesus. E Jesus fala que a árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada no fogo. Em Romanos 12, verso 2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, porque experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, Deus, Ele não quer que a gente se conforme com os pecados dessa terra, com o mal dessa terra. Nós precisamos ser transformados. E também ali tem uma advertência: nós precisamos cuidar da nossa mente, porque a nossa mente é o único elo de ligação entre nós e o nosso Deus. É através da nossa mente que falamos com Deus, e é através da nossa mente que o Espírito Santo fala conosco. E Satanás está atacando a mente humana. Por quê? Porque ele quer que a gente perca essa ligação que nós temos com o nosso Deus, através das distrações que ele coloca, prejudicando as avenidas da alma, que são os 5 sentidos. Então nós precisamos tomar cuidado com o que vemos, com o que falamos, com o que ouvimos, porque tudo isso está danificando a nossa mente e nós estamos perdendo a nossa comunicação com os céus. E João 10:16 diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um só pastor. Jesus fala que Ele tem outras pessoas sinceras em outros apriscos, em outras igrejas. E para elas fazerem parte da igreja remanescente, a igreja que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, elas vão precisar ouvir da palavra de Deus. E nós precisamos falar sobre as verdades de Deus, mostrar para elas quais são os 5 pilares da verdade: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Bíblia e os mandamentos de Deus. Porque se elas conhecerem as verdades, elas sairão da igreja errada e virão para a igreja que guarda os mandamentos de Deus. Mas elas precisam ouvir falar da verdade, porque até o momento elas não sabem que estão perdidas. E nós precisamos conhecer o tempo para ensinar outras pessoas que nós estamos no tempo do fim. Em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, mostra vários sinais do tempo do fim. E tem ali um sinal específico que cabe a nós cumprir, que é o sinal de falar sobre Jesus. Nós precisamos falar. Mateus 24:14 diz: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim.
nós precisamos cumprir esse sinal. Precisamos falar do amor de Deus a outras pessoas para que todos tenham oportunidade de salvação. João Batista, quando ele esteve na terra, ele preparou o caminho da primeira vinda de Jesus. Ele pregava às pessoas, elas se arrependiam dos seus pecados e elas se batizavam. E hoje, essa incumbência é nossa. Nós precisamos pregar a segunda volta de Jesus. Nós precisamos preparar o caminho para a segunda volta de Jesus. E a Bíblia fala que se nós não falarmos, as pedras falarão. Pecado causa separação, cativeiro babilônico. Como que o povo escolhido de Deus, o povo santo de Deus, foi parar lá no cativeiro babilônico? Por causa dos seus pecados, porque eles transgrediram as leis do nosso Deus. Eles deixaram de obedecer os mandamentos de Deus. Eles deixaram Deus, eles amaram mais o mundo do que a Deus. Quando a gente ama mais o mundo, o cativeiro vem e nos aprisiona. Mas Deus, Ele não nos deixou sozinhos nessa terra. Ele deixou uma promessa. Um dia o cativeiro vai ter um fim. E Ele diz lá em Jeremias 29:10, diz: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia os 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-vos a trazer para este lugar. Ou seja, Deus promete que o cativeiro babilônico ele teria fim, que Deus iria resgatá-los e levá-los novamente para Jerusalém. Daniel, ele viveu no começo e no fim desse cativeiro. Daniel, ele foi ainda jovem para a Babilônia. E Daniel, ele era uma pessoa diferente, porque ele era luz no mundo aqui na terra. Ele pregava a palavra de Deus, ele estudava a palavra de Deus, ele tinha comunhão com Deus. A Bíblia fala que ele orava ao Senhor 3 vezes ao dia. E Daniel, por ser um estudioso da palavra de Deus, ele entendeu o tempo em que ele estava vivendo. Ele compreendeu que ele estava vivendo no final do cativeiro babilônico. Passou o reinado da Babilônia, veio o segundo reino, dos Medos e dos Persas. E a Bíblia fala que Daniel ainda se destacava no segundo reino. E quando nós estamos num lugar alto, por fazer o que é certo, isso desperta inveja. E a Bíblia fala que Daniel, ele era amigo do rei. Daniel 6:3 diz assim, deixa eu procurar aqui que está difícil de ver, né? Então, este mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Ou seja, Daniel se distinguiu na Babilônia, e Daniel se distinguiu no reinado dos Medos e os Persas. Por que ele se distinguiu? Porque a luz dele brilhava, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava fazer dele o segundo maior do reino. Elevaria Daniel acima de todos os outros homens. Ele seria o segundo no reino dos persas. Então começou a trama. Daniel 6:4 diz: então os presidentes, os sátrapas, procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas eles não puderam achar nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro ou culpa. Ou seja, eles vasculharam a vida de Daniel de ponta cabeça e eles não conseguiram encontrar nada. Nenhum erro, nada. Por quê? Porque ele era fiel em tudo o que ele fazia. Daniel 6:5 diz: disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel,
a não ser se procurarmos contra ele na lei de Deus. Ou seja, como eles vasculharam a vida de Daniel de ponta cabeça, eles não encontraram nada, eles falaram, vamos ver se eu acho alguma coisa contra a lei do Deus dele, porque eles observaram que Daniel também era fiel com o seu Deus. Talvez eles pensassem, olha, se a gente achar algum ponto fraco na lei do Deus dele, já que na lei aqui no reino ele é perfeito, quem sabe ele pega a proteção de Deus e venha a cair. Então o que eles fizeram? A gente descobre que os ímpios, eles só estudam a Bíblia quando eles querem armar armadilhas para fazer o cristão cair. E isso se repete também nos dias de hoje. Então o que acontece? Quando não consegue silenciar um cristão sincero a Deus, vem o decreto de morte. Aconteceu isso na época de João, discípulo amados. Tentaram calar ele. E a história diz que colocaram ele dentro de óleo fervente. Não conseguiram matar ele. Tentaram silenciar e não conseguiram. O que eles fizeram? Levaram ele lá para a ilha de Patmos, para ele não conseguir espalhar o evangelho, porque ele estava cercado por águas ao redor dele. Então, toda vez que nós colocamos Deus em primeiro lugar, o mal, então, ele levanta um decreto para tentar silenciar a gente através de um decreto de morte. Então, a Bíblia fala que eles se ajuntaram para o mal. Em Daniel 6,7 diz, então, esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e disseram, ó rei Dário, vive eternamente todos os presidentes do reino, os prefeitos, sátrapas, conselheiros, governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição, ou seja, oração, a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Ou seja, eles se ajuntaram para o mal. No verso 1 diz que só a quantidade dos sátrapas era 120. Das 120, mais os conselheiros, mais os presidentes, mais os prefeitos, mais os governadores. Eles foram uma multidão muito grande diante do rei, para o rei não notar que Daniel não estava ali no meio. E eles mentiram para o rei, eles falaram assim, ó, todos nós concordamos que o rei estabeleça um decreto e faça, então, que todo mundo só podia orar para o rei. Eles ergueram o ego do rei, né? Olha, rei, assine esse decreto, porque você vai ser considerado um rei. Todo mundo só vai poder orar para ti. E ele não percebeu que o braço direito dele, que Daniel não estava ali no meio. Então, com um ego inflamado, ele teve uma cegueira espiritual. E ele acabou assinando esse decreto. Oração em silêncio. Mateus 6,6 diz, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Se tinha esse recurso de orar a Deus de forma secreta, por que será que Daniel, mesmo tendo esse recurso, ele decidiu orar de janela aberta? Por que ele não fechou a janela e não continuou orando, fazendo a oração que ele fazia para Deus de janela fechada, de forma secreta? Por que ele quis fazer isso de forma visível, para que todo mundo soubesse que ele estava ali orando? A Bíblia diz em Daniel 9, do 1 ao 2, no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído um rei sobre o reino dos caldeus, ou seja, Babilônia, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que se falava o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações, ou seja, o cativeiro de Jerusalém, era de 70 anos. Ou seja, que mostra que Daniel, ele estudava a Bíblia. E ele estudando a Bíblia, ele entendeu que através da profecia de Jeremias, 70 anos estava se cumprindo. Ou seja, se completou os 70 anos, só que existia uma condição para o povo ser liberto. Qual que era essa condição?
a oração. Jeremias 29:10, no 12:13, diz assim: assim diz o Senhor, logo que cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar, ou seja, Jerusalém. Então, aqui está a condição, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Muito estranho, né? Bem quando surgiu um decreto que não podia orar, era justamente quando eles tinham que orar. Daniel 6:10 diz assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus como costumava fazer. Ou seja, ele estava atento, ele entendeu que o tempo havia chegado, porque ele fazia parte ali do reino, ele sabia que um decreto dos medos e dos persas não podia ser anulado. E ele orava 3 vezes olhando para Jerusalém. Antes de acontecer o decreto, ele já fazia isso. Por quê? Quando Salomão edificou o templo, ele fala: olha, Senhor, se o seu povo se desviar do seu caminho e for para longe, quando eles orarem na direção de Jerusalém, atenta a oração deles. Então Daniel orava assim. E ele então estava atento, ele percebeu que quem estava por trás desse decreto? Satanás. Porque quando eles mais precisavam orar, saiu um decreto que eles não podiam orar. Daniel, ele entendeu o tempo. E será que nós estamos entendendo o tempo que nós estamos vivendo hoje? Não temer a morte. Sabe por que da janela aberta? Porque para o povo ver de Daniel, ele entendeu a profecia. Ele precisava avisar as pessoas que a profecia estava se cumprindo. Então as pessoas iam olhar Daniel orando e iam pensar: por que ele está desafiando o rei? Daniel não é assim, o que está por trás disso? Então, através do ato de Daniel queria fazer as pessoas irem para a Bíblia e descobrir que o tempo do cativeiro havia chegado ao final. Então, Daniel foi uma luz ao seu tempo. Ele foi uma luz que brilhou para que outras pessoas pudessem ver a luz deles e não se perderem nas trevas, na armadilha que Satanás estava fazendo para que eles não fossem libertos do cativeiro. E a oração, ela liberta do cativeiro. Por exemplo, quando o povo estava no Egito, a Bíblia fala que quando o povo orou, Deus mandou o libertador Moisés. E agora, para eles serem libertos do cativeiro da Babilônica, o segredo, eles precisavam também orar. E nós, para sermos libertos do cativeiro do pecado, também precisamos orar a Deus. Então, Daniel, ele entregou a sua vida em favor das outras pessoas, porque as outras pessoas iam poder orar de forma secreta, como está escrito lá em Mateus 6,6. Mas alguém precisava avisar que chegou o momento de orar. Então, o que acontece aqui também? O rei assina um decreto dizendo para não orar, e Deus manda orar. Quem que Daniel escolheu obedecer? Então, também aconteceu isso lá na época dos discípulos, que Pedro e os outros discípulos foram advertidos que eles não deveriam falar do nome de Jesus. E o que eles falaram? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E foi isso que Daniel fez. Veio a lei do governo, mais a lei do Senhor. Qual lei que ele resolveu obedecer? A lei de Deus, porque ele não temia a morte, porque ele estava preparado. Em Mateus 16:25 diz assim: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. E nós conhecemos o final dessa história. Em Daniel 6:14-15 diz assim: tendo o rei ouvido essas coisas, ele ficou penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram:
Sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode anular. Ou seja, o rei ficou penalizado, porque ele viu que um inocente ia morrer por causa do ego dele. E da mesma forma que ele se achou um Deus quando assinou um decreto, agora ele se achou um ninguém, porque mesmo sendo rei, ele não podia anular a própria sentença que ele mesmo havia assinado. E aqui fala que o rei Dário, ele amava tanto Daniel que ele tentou de todas as maneiras tentar livrar Daniel, até que as pessoas vieram e falaram: olha rei, não adianta procurar, o destino dele é a morte. E a Bíblia também fala que o rei ele não conseguiu dormir, ele ficou perturbado, e quando amanheceu ele saiu correndo lá ver se Deus havia salvado Daniel. Salmos 34, 7 diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o teme e os livra. Foi isso que aconteceu com Daniel. Deus mandou o seu anjo, e o anjo do Senhor fechou a boca dos leões, e nenhum mal aconteceu a Daniel. Daniel, ele conhecia o tempo, e ele não deixou esse momento passar. Nós precisamos ser como Daniel, nós já conhecemos o tempo. Nós sabemos que estamos no tempo do fim. Será que seremos uma luz como Daniel foi? Será que teremos a coragem que Daniel teve de falar a palavra de Deus? Ou se calar? Porque se a gente se calar, é porque a nossa luz está apagada. Porque se a luz estiver acesa, a gente não vai temer a morte. Então, nós precisamos falar do amor de Deus, porque a gente sabe que o tempo chegou. E agora, a gente precisa cumprir o que está escrito lá em Mateus 24:14. Nós precisamos falar sobre as verdades da Bíblia, porque muitas pessoas ainda não conhecem. E o Senhor só não veio ainda porque está dando oportunidade para que todos sejam salvos. Amém, irmãos? Agora vamos ouvir o hino final, é o hino 120, graça.
Querido bom Deus, Pai de misericórdias, te pedimos, Senhor, nos ajude a compreender o tempo do fim. Nos ajude, Senhor, a falar do teu amor às outras pessoas, para que o seu rebanho, Senhor, se achegue a ti e se prepare para a sua vinda, meu Pai amado. Nos leve em segurança para a nossa casa, esteja junto de nós e nos ajude, Senhor. É o que pedimos e agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Amém.